aí, tudo bem com você? Está começando mais um Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET e eu sempre agradeço a sua audiência, quer seja a nossa versão inédita aos domingos das 6 às 7 da noite ou ainda você que está assistindo as 3 reprises diárias, 2 em horários alternativos e uma sempre a 1h da manhã. Ou ainda você que está me assistindo pelo canal no YouTube, Altos Papos com Robson Marcelo, muito obrigado pela audiência. E você também que está enviando o seu e-mail, você que entra em contato com a gente através do Facebook, é sempre muito importante saber o que você está achando do nosso programa. Então manda autospaposTV@gmail.com é o nosso e-mail. Ou ainda no Facebook, entra em contato lá, Robson Marcelo, pode criticar à vontade, eu leio todas, né? E só divulgo as que eu gosto, tá bom? Então, mas manda sim, é sempre um prazer saber o que você está achando do nosso programa. Ele é feito para você. Estamos começando o Altos Papos então e hoje meus convidados são muito especiais. Um grande amigo de muito tempo já, radialista, locutor de TV, locutor comercial, tem muitas histórias para contar. Meu amigo Rick Ferreira, obrigado por aceitar o nosso convite, Rick. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, Robson. E ainda na parte musical estou recebendo o músico Fred Fevereiro, acompanhado do Sandro. Obrigado por aceitar o nosso convite. Nós que agradecemos. Obrigado, Robson. E no início do nosso programa, a gente sempre traz uma mensagem para você e a mensagem que eu escolhi hoje é a da carroça. Conta a história de um garotinho de 5 anos que sempre acompanhava o seu pai no sítio onde eles moravam. E o pai era muito sábio, apesar de não ter estudo, ele era muito sábio. Então, em todos os passeios, esse garotinho aprendia alguma coisa. Um dia eles estavam sentados à beira da estrada e do rio e o pai diz assim: "Você está ouvindo alguma coisa?" Ele disse: "Não. Tirando o barulho dos pássaros e da água, não estou ouvindo nada, pai." Então, concentre-se, veja se você ouve alguma coisa. Ele falou: "Estou ouvindo ao fundo, parece uma carroça." E ele disse: "É verdade, é uma carroça que está vindo na estrada. E essa carroça está vazia, filho." "Como é que o senhor sabe que está vazia?" "Pelo barulho, está fazendo muito barulho. Todas as carroças vazias fazem muito barulho. Se ela estivesse cheia, não faria barulho algum." Aquilo ficou na cabeça do garoto. Ele cresceu, foi estudar, se tornou um grande médico e sempre que ele podia, ele levava essa história para as pessoas que ele conhecia. Pessoas que falam muito, que gritam muito, que fazem muito barulho, geralmente são como aquela carroça vazia, não tem absolutamente nada a acrescentar. E assim são as pessoas à nossa volta. Se você quer discutir muito, quer falar muito alto, quer chamar a atenção, geralmente te falta argumento. E é exatamente essa mensagem que eu mando para você. Quando você quiser passar a sua mensagem, não precisa ser aos berros, não precisa ser gritando. Tenha argumentos. Vou para um rápido intervalo comercial, já eu estou de volta aqui no canal 25 com Altos Papos com Robson Marcelo. Seja sócio do Sindicato dos Plásticos de Jundiaí. Com uma pequena mensalidade, veja as vantagens para você e sua família. Um clube de campo completo, com uma grande estrutura para sua diversão e lazer. Colônia de férias na Praia Grande, dentistas e advogados. O Sindiplástico ainda tem convênio com faculdades e escolas técnicas. Saiba mais, acesse sindiplástico.com.br. Sindiplástico Jundiaí, um sindicato à frente do seu tempo. O Boulevard Beco Fino está sempre trazendo novidades para você. Pratos especiais de dar água na boca, os melhores vinhos, carnes, peixes, a pizza que toda a família adora. No Boulevard Beco Fino tem o chopp tirado no capricho, cervejas do mundo todo, chocolate e muita diversão. Boulevard Beco Fino, o cenário perfeito para os seus melhores momentos. Pois é, já estamos de volta aqui pelo canal 25 da NET, Altos Papos com Robson Marcelo, e sempre no início do nosso programa eu gosto de falar do nosso livro, né? Você que gosta dessas mensagens que eu abro o programa, nós temos o livro
Eu lancei o livro e doei para 4 entidades. São elas a Amarati, a Bem-TV, a APAI de Jundiaí e a Casa Transitória de Várzea Paulista. São belas mensagens, um belo presente que você, além de levar belas mensagens para casa, um belo presente vai estar ajudando pessoas que precisam bastante de você. Então, você que está comprando, toda a renda, a entidade que você escolher, toda a renda fica nessa entidade, tá bom? Muito obrigado a você que já está ajudando essas entidades. Vamos iniciar o nosso bate-papo então, recebendo com muito prazer. Fazia muito tempo que eu não ouvia e para mim é um grande prazer receber meu amigo Rick Ferreira, locutor comercial, locutor esportivo, locutor de bingo, enfim, faz um pouquinho de tudo. Rick, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Viu? Obrigado a você, prazer enorme estar revendo você e participando aqui do seu programa. Bacana. Eu queria saber um pouquinho, a gente sempre gosta de saber da vida pessoal das pessoas, como é que começou. Você é jundiaense, Rick? Eu sou jundiaense. É de onde? Nasci aqui, moro no bairro do Jardim Monfiglioli, né? Jardim Hoje? Messina, Monfiglioli, hoje. Hoje. E nasci praticamente ali mesmo, Vianello, Monfiglioli, sempre naquela região ali. Bacana. E quantos irmãos? Eu tenho 2 irmãos, eu mais 2 irmãos. A minha irmã que é mais velha, a Rosana, e o meu irmão mais novo, que é o Murilo. Tem algum que se enveredou aí para esse lado da locução, Não. de rádio e tal, ou todo mundo trabalha? Não, são normais. Ficaram no seu juízo normal. Mas a minha irmã trabalha com minha mãe, minha família é de restaurante, né? Restaurante, lanchonete, no comércio. O meu pai já é falecido desde 99, então ela continuou com a minha mãe. Meu irmão ficou uma temporada, né? Eu também, desde criança lá. E ela seguiu, meu irmão também na área de vendas, e eu que fiquei na área de rádio e televisão. Fala um pouquinho da sua infância lá no Jardim Monfiglioli, como é que era? Você era um garoto extrovertido, era mais bem quietinho, tal. Até estava pensando hoje nessas coisas de... Hoje se fala muito em hiperatividade, né? Que é uma coisa que atinge muitas crianças, muitas pessoas. Criança hiperativa, criança mais sapeca. Nós éramos hiperativos, mas não tinham esse rótulo, né? Tinha denominação ainda. Diagnóstico, né? Porque existia muito disso. Só que o lance era o seguinte, antigamente você tinha a possibilidade de jogar bola, você ficava o dia inteiro na rua, ia para a escola, lógico, fazia, né, seus afazeres de estudante na escola. Então você descarregava essa energia. É interessante isso. Podia até um próprio especialista falou. E hoje não. Hoje com os grandes centros, as cidades se desenvolveram. Crianças enfurnadas em apartamento, né? Acaba ficando fechado ali, aquela energia que ela precisa descarregar, acaba descarregando em casa, né? Nos pequenos apartamentos, enfim, nem são pequenos, mesmo casas, mas enfim, você tem assim uma preocupação muito grande em deixar as crianças na rua. O trânsito aumentou muito, enfim, né? O progresso que chegou, às vezes atrapalha um pouquinho esse lance da infância das crianças de hoje, mas a coisa que com o passar do tempo, a gente vai aprendendo a lidar com eles também, vendo essa necessidade. Mas, enfim, eu era uma criança como toda outra qualquer, né? Jogava bola, bicicleta, estudava, não muito, né? Que escola? Antonino Messina foi a minha escola primária, fiquei lá até a 6ª série, 7ª série. Depois eu fiz o Senai, fui para o Senai, né? Falei, não, vamos aprender uma profissão. Naquela época, quando a indústria metalúrgica, isso foi em 84, né? A gente tinha, né, um sonho assim, não, vamos ter uma profissão, tal, até por indicação dos pais, indicação dos mais velhos, de amigos, tudo. Não, vai lá que é legal. Porque a gente, além de terminar o nosso ginásio, né, na época, a gente tinha a possibilidade de aprender uma profissão. Eu fui tentando ser mecânico de auto. Tinha eu imaginei já torneiro mecânico. Não tem nada a ver. Mecânico de auto. Não, mecânico de auto mesmo, mecânico de automóveis. Mas eu não consegui, porque era muito concorrido, né? Porque naquela época, ainda hoje, você entra por indicação de uma empresa e tal. Então, como eu não tinha, aí um instrutor me disse, olha, tem de ajustador mecânico. Eu falei, vai, né? Adorei, foi um negócio muito bacana, aprendi muita coisa que me serve para o dia de hoje ainda, para o dia a dia, né? A gente aprendeu uma profissão, isso é muito bacana. Aí depois, lá para frente, ainda terminei o curso e tal, aí fui para o Instituto de Educação, terminar o colegial, passei pelo Siqueira de Moraes. E aí já estava em rádio, né? Que conheci o rádio, quem me levou mas não vamos falar de rádio ainda. Não vamos falar de rádio. Estamos falando da infância. Vamos falar da infância, falar um pouquinho. Porque às vezes as pessoas que estão assistindo agora, muitas vezes estudaram com você. Sim. Poxa, esse é o Rick, que na verdade é Rick Ferreira, mas já foi Henrique um dia, né? Henrique Ferreira da Silva. Henrique Ferreira da Silva, que é Rick Ferreira hoje, conhecido
muito nos meios de comunicação todo mundo conhece como Henrique Ferreira, mas já foi Henrique. Então, de repente, quem está assistindo lá agora vai falar assim, puxa vida, esse é o Henrique. Henrique então, do Bar do Tigrão, né? Tigrão é um apelido carinhoso que meu pai recebeu, né? Então as pessoas me conhecem como Henrique, filho do Tigrão, do Vicente, né? Vicente Ferreira da Silva, que é o nome do meu pai. E muitas pessoas às vezes se espantam, falam, mas ele era conhecido, ele era da lanchonete, do restaurante e tal. Mas enfim. Você chegou a ajudar ele na lanchonete, então? Muito, muito. Comecei a trabalhar praticamente com 9 anos de idade. 9, 10 anos de idade. Fui até os 18 anos de idade. Fazia o quê? Uma lanchonete, Tudo. num restaurante, Lanche, você faz de tudo. lavava. A minha especialidade, assim, depois de um tempo, era chapa mesmo, lanche, né? Então, hoje... Por isso você cresceu. Você vê, eu tinha que experimentar o lanche, era bom, se não era tal, né? Mas, enfim, a gente faz de tudo, né? Porque a gente é balconista, a gente é o comim, né? Que é o cara que prepara tudo para os garçons. Você faz... depois você passa a ser garçom, a servir nas mesas também, entendeu? Porque é uma organização muito grande, uma lanchonete e restaurante. Tem muitos detalhes para tratar. E reabastecer a geladeira, preparar tudo, as comidas, os molhos, né, para lanche. Enfim, você tem que fazer de tudo um pouco. A própria faxina também, enfim. Você, principalmente numa organização familiar, você tem que fazer de tudo um pouco, né? Então, a gente vai aprendendo de tudo. Bacana. O que você gostava mais de fazer? Lanche mesmo? Eu acho que de tudo, lanche mesmo. Especializou. Acabei me especializando. Até tem uns amigos, quando é que você vai voltar a fazer aqueles lanches? Às vezes eu reúno alguns amigos em casa, aliás... Convite, qualquer hora dessa aí, a gente vai convidando para a TV, né? Daí ele convida a gente para ir lá. Tem que esperar, é uma troca, né? Mas às vezes eu faço uns lanches em casa, o pessoal, caramba, aquele tempo que você fazia e tal. Mas eu fiz muito lanche. Que bacana. E você tocou num nome aí que eu, por exemplo, não sabia. Eu tive restaurante aqui em Jundiaí já, e comim. Né? Eu não sabia o que era o comim até ter um restaurante. Para mim era garçom e os garçons se viravam, não comiam, que ele é um ajeita tudo, um assistente do garçom. Né? Você precisa de uma taça, de um copo, de um talher, ele está preparado, ele que seria o instrumentista, né? O instrumentador, digamos assim. O instrumentador do médico, né? Do médico, da que é o que prepara o cara que... todo o apetrecho que precisa, que não pode faltar, né? E hoje você vê muito disso, a organização de comércio. Aliás, a questão da mão de obra, rapidamente a gente dando uma elucidada nisso, falta mão de obra, porque as pessoas não querem mais. É um serviço que é meio braçal, porque não é fácil não, você lavar talher, organizar, limpar e deixar tudo preparado. E quando você vai num restaurante no final de semana, mesmo durante a semana, você quer sentar com amigos, você quer degustar uma comida, você quer ser bem servido. E toda essa organização depende também do comim. Sem dúvida. Bom, vamos deixar para o segundo bloco a gente falar do rádio. Tenho muita história para contar ainda do rádio. Conheço histórias engraçadíssimas do Henrique Ferreira no rádio. Mas eu quero dar as boas-vindas também ao meu convidado musical, Fred Fevereiro, acompanhado pelo Sandro. Fred, fala um pouquinho para o pessoal de casa aí, conhecer um pouquinho de você. Você nasceu em Jundiaí ou não? Não. Eu nasci no Paraná. Que cidade? Nasci em Mandaguari, norte do Paraná. Mandaguari, Mandaguari, é isso? Não me lembro muito bem, porque isso foi logo que eu nasci e depois de pouco tempo a gente... Que ano que a gente está falando? Em 1912, 13? Eu nasci em 69. Ah, 69. 1912 não. Depois nós fomos... Depois minha família foi para Curitiba. Aí nós ficamos algum tempo lá e depois nós viemos para Jundiaí. Qual foi o motivo da vinda para Jundiaí? Então, meu pai é mineiro, minha mãe é paranaense. A família do meu pai, eles foram para o Paraná quando meu pai era adolescente. Lá ele conheceu minha mãe, casou. E eu tenho um tio que, nessa ida para o Paraná, ele ficou aqui em Jundiaí. E ele convidou meu pai para vir para cá, né? Aqui é uma cidade industrial. Meu pai, eu acho que... Faz o quê? Ele trabalhava em indústria de tecelagem. Né? E daí aqui, praticamente, eu me sinto um jundiaiense, né? Com quantos anos Porque você veio para cá, com Fred? 7, 8 anos, eu comecei a minha escola aqui em Jundiaí. Aonde? Né? Que bairro que era? Santa Gertrudes. Santa Gertrudes. Nossa, Como é que você lembrou? Adib Miguel Haddad. Adib Miguel Haddad. O pessoal está assistindo, tenho certeza que vai lembrar de você aí, hein? Com certeza. Como é que foi? Conta um pouquinho da sua infância também. Lá também foi igual a infância do Rick, assim? Você era meio hiperativo, subia em árvore, jogava bets? Então, eu sou o corria filho na mais rua? velho, né? O mais velho da família. Então, a gente já tinha aquela responsabilidade, né? De cuidar dos filhos menores, né? Ajudar, com né? 7 anos já tinha essa responsabilidade? Não, mas que eu quase com isso ou mais, né? Com 10 anos eu já fazia tudo, porque minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava. Então, você
tinha que ajudar, né? Pelo menos na limpeza ali da casa, ir para a escola. Claro que meus irmãos mais novos também iam para a escolinha, mas assim, a gente já tinha uma responsabilidade, né? Na época não Interessante você falar isso, porque hoje em dia não se pode... Bom, primeiro que não pode trabalhar, né? Antes de 14, 16 anos agora. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 13 anos. 13 anos de idade. Eu acho que até antes, Mas você já fazia coisas em casa, Já, me lembro também. com certeza. Eu sou filho único, então eu tenho um trauma hoje que é cheiro de lustramóvel. Por quê? Porque minha mãe deixava o lustramóvel e eu tinha que passar nos móveis. Antes de sair, quer jogar bola? Vai jogar bola, mas antes... lustramóvel nos móveis. Eu tenho um trauma hoje que eu não posso nem sentir cheiro de lustramóvel, né? Mas hoje a criançada não pode mais. O que você acha disso? Olha, eu acho que tudo eu acho que tem um limite, né? Eu acho que tudo que é com exagero é ruim, né? Eu acho que fazer a criança responsabilidade muito grande, eu acho que é ruim. Mas eu acho que é necessário, um pouco. Foi importante para você na sua formação? Foi muito importante, muito importante. Quantos irmãos são, Comecei a trabalhar com 13 anos. Eu comecei a trabalhar na guardinha, lembra? Não sei se tem ainda, tem a guardinha, né? Eu sou da 10ª turma, assim, acho que de 1982. Eu lembro que na Copa do Mundo, em 82, eu já trabalhava já. Então... 82 foi na Espanha? Foi na Espanha, é. E eu trabalhei como office boy na Tusa, que agora é a Siemens, né? Entrei lá como office boy e cresci lá, saí de lá, já um homem. Uma indústria, para quem não sabe, né? Indústria de transformadores. Transformadores, né? Entrei lá como office boy e saí como desenhista projetista, assim. Então você trabalhava de dia e estudava à noite. E fora as outras... tinha tempo para jogar futebol, para frequentar a comunidade da igreja, para viajar, que eu sempre gostei de viajar, visitar meus parentes que moravam no Paraná, em Minas e tudo isso. É interessante. E o bom é que você tinha o seu dinheiro, né? Com certeza. Dependia, assim, né? Eu sempre fui independente. Sempre fui independente. E você fez desenhista projetista, é isso? Eu fiz curso técnico na escola, no colégio, né? Junto com o colégio. Qual colégio? Duque de Caxias. Dei aula lá, bastante tempo. Você deu aula lá? Quase 5 anos. 5 anos? Bacana. Um abraço pro pessoal do Duque de Caxias, né? Você sabe que você não foi meu aluno, que você é contemporâneo, né? Não foi meu aluno. Pode ser que você conheça a minha mãe, que trabalhou lá também. Como é que é o nome dela? Maria Balbina. Maria Balbina. Acho que não é da época. Acho que não. Acho que não. Mas enfim, tem muita história para contar o Fred. Vamos falar um pouquinho da parte de música, mas isso no segundo bloco. Eu queria que você encerrasse esse bloco aqui com música. O que vocês escolheram aí para encerrar esse bloco? Poderia ser uma música do Vinícius e Pode ser. Tarde Itapuã. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Velho calção de banho, um dia pra vadiar, um mar que não tem tamanho, um arco-íris no ar. Depois da praça Caíme, senti preguiça no corpo e numa esteira de vime, beber água de coco é bom. Passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Seja sócio do Sindicato dos Plásticos de Jundiaí.
Com uma pequena mensalidade, veja as vantagens para você e sua família. Um clube de campo completo, com uma grande estrutura para sua diversão e lazer. Colônia de férias na Praia Grande, dentistas e advogados. O Sindiplástico ainda tem convênio com faculdades e escolas técnicas. Saiba mais, acesse sindiplástico.com.br. Sindiplástico Jundiaí, um sindicato à frente do seu tempo. O Boulevard Beco Fino está sempre trazendo novidades para você. Pratos especiais de dar água na boca. Os melhores vinhos, carnes, peixes. A pizza que toda a família adora. No Boulevard Beco Fino tem o chopp tirado no capricho. Cervejas do mundo todo, chocolate e muita diversão. Boulevard Beco Fino, o cenário perfeito para os seus melhores momentos. Pois é, já estamos de volta, Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET. E você que está ligando o seu televisor agora, estamos recebendo o Jorge Aragão ao vivo aqui. Obrigado. Ah, não é o Jorge Aragão, não é? O pessoal te confunde com o Jorge Aragão? Com certeza, com certeza. Esses dias eu fiquei Esses dias não, já faz um ano que eu fui para Manaus. Eu estava num hotel e o show dele era no sábado, 2 dias depois desse dia que eu estava aí. E eu comecei a sair do hotel e sair e o pessoal começou a... Tem pessoas que falaram, Jorge Aragão, não é, tá. Bate forte de longe. Impressionante. Eu falei, não, mas também não é tão parecido assim, Ah, né? Para o pessoal confundir assim. Parece sim. Só que mais jovem, né? Deixa eu falar com um pouquinho, ele aproveitar que ele está com o microfone, ele falou, não quero falar nada, Robson, mas eu fiquei apaixonado pela guitarra do Sandro. Sandro, antes de mais nada, obrigado por aceitar o nosso convite também, Eu viu? que agradeço. Linda a sua guitarra, conta um pouquinho dessa guitarra aí. Essa guitarra é uma guitarra semiacústica, seria um intermediário aí da guitarra maciça e o violão. Ela tem um som um pouquinho mais fechado que a guitarra comum. Então, é uma guitarra legal para você tocar assim com o som limpo, né? Sem aqueles efeitos. Faz um solo, só você aí, que eu gostei do som da sua guitarra. Faz um solinho. Ele falou, não conversa comigo não, pelo amor de Deus, só vim para acompanhar o Fred, mas eu precisava perguntar da guitarra, já fica mais à vontade. Aqui é Altos Papos mesmo, e você está percebendo que o que a gente quer. A intenção do nosso programa é que você que esteja aí sentado no seu sofá seja mais um integrante aqui, né? Seria uma grande roda aqui. E quanto mais natural saia, não tem roteiro nenhum, a gente não sabe o que vai perguntar, vai tendo ideias aqui, a ideia é essa, para levar um programa realmente descontraído para você que está assistindo aí. E espero que tenha sido dessa forma todos os nossos programas. Estou recebendo o Rick Ferreira aqui, a gente falou da infância dele, Jardim Bonfilioli, falamos da criança hiperativa que ele foi, falamos um pouquinho também da lanchonete onde ele trabalhou com o pai dele, o Tigrão, grande Tigrão, um abraço especial para toda a família, né? Seu pai não é vivo mais, né? Não, meu pai faleceu em 1999. 99. Mas eu cheguei a conhecer, aliás, tem uma particularidade, talvez você não saiba, eu conheci a Rosana e conheci o Rick Ferreira, os dois separados, e nunca tive ideia que os dois eram irmãos. Eu era muito amigo da sua irmã, porque ela namorava um grande amigo meu, Márcio, que é da dupla Orípes e Elauri. Ele é o Elauri, né? É, o Elauri. Então, eu conhecia, mas nunca imaginava que ela era irmã do Rick Ferreira, meu grande amigo. Aliás, um grande ídolo também, porque a gente gosta quem gosta de rádio, né? Tenho certeza que o pessoal de Jundiaí que gosta de rádio já ouviu o Rick Ferreira. Fala um pouquinho do rádio. Como é que você começou no rádio? Como é que foi a sua história com o rádio? No rádio, o rádio foi assim. Eu, como dizer, trabalhei na lanchonete e tal, eu conheci o Maurício Amar. O Maurício Amar que frequentava a lanchonete do meu pai e tal. E eu, naquela época, já fazia uns bailinhos de garagem, aquela coisa toda. DJ. Imitava, ouvia muito, porque desde pequeno eu ouvia muito rádio. Minha mãe ouvia rádio, eu me lembro que eu acordava de manhã às 6 e pouco para ir lá para o Antônio Messina, minha mãe já ligava o rádio, eu via lá naquela época Zebete, tinha Eli Correia, os comunicadores da época, né? O próprio jornalismo. Paulo Lopes, Paulo Barbosa. Paulo Barbosa. E a gente ouvia muito isso aí, então eu sempre me interessei, falou que legal, e as músicas também, né, que a gente ouvia na época. E aí
Conheci o Maurício Amar, né, que morava próximo da lanchonete, frequentava a lanchonete do meu pai quando era no Vianero, na 23 E o Maurício de maio. Amar quem era? O Maurício Amar era um locutor que trabalhava na Rádio Jornal de Indaiatuba, que foi a minha primeira rádio, que já vou imediatamente contar como é que rolou a história. Porque o Maurício Amar trabalhava lá em Indaiatuba, na 107.5, que hoje é a retransmissora da Antena 1 de São Paulo. Antena 1 de Campinas. Isso. Ela se tornou Antena 1 de Campinas. E o Maurício, ele ia sair da Rádio Jornal e iria integrar o time lá da Antena 1, né? Ou era Educadora, não me lembro na época. Eu acho que era Educador FM, que é do Grupo Bandeirantes. Aí ele falou, Rick, eu tô vendo que você é legal, tal, que você imita os caras. Você não quer ir lá fazer um teste na rádio? Eu falei, poxa vida. Você imitava quem? Na época quem era? Tinha Beto Rivera, os comunicadores da época, né? Eu tentava imitar os caras, né? Desanunciando música e tal, né? Jovem Pan, não sei o quê, tá em 100,9. Identificava os prefixos das emissoras na época, né? Na época tinha uma briga muito grande, Jovem Pan com Rádio Cidade, né? Tinha, Jovem Pan, Rádio Cidade. 969, que depois virou... qual é o nome E agora? Ai, meu Deus. Eu sei que depois virou... Mudou o nome da rádio. Não podia, porque... Que era do Grupo Jornal do Brasil. Jornal do Brasil do Rio de Janeiro, né? Isso. Eles quiseram o nome de volta. Sucesso. Rádio Sucesso. Sucesso, que foi o começo do fim, infelizmente. Foi o começo do fim. Mas, enfim, as rádios brigavam, né? Muito pela audiência e tal. Depois tinha a própria Bandeirantes, Jovem Pan, Cidade, Transamérica FM, né? Que eram rádios que realmente brigavam bastante. É onde eu tive o prazer de trabalhar durante 4 anos. Muito legal, era um grupo fantástico. Era do grupo do Banco Real, né? Banco Real. Isso. Enfim, aí o Maurício ia lá para Campinas, falou, você não quer ir lá fazer o teste? Eu falei, pô, vamos, né? Então, me enchi de coragem e fui para lá. E foi a primeira vez que eu tive contato com um equipamento profissional de rádio. Quando eu vi o teste, caramba, eu tenho toda essa voz aí e tal, né? Ficou legal, não sei o quê. Aí, foi 2, 3 dias, o pessoal me ligou. Você está aprovado, o pessoal escolheu, bacana. Fui tremendo, né, cara, para começar, como todo iniciante, eu não tinha tanta experiência em rádio, mas aí ele me deu uns toques e tal, e de lá eu embalei, né? Fiquei lá quase 1 ano, pegando aquele ônibus da Aviação Bonavita, que é direto. Quando perdia ele, cara, você fala de história engraçada, mas a própria vida acaba tendo momentos engraçados, difíceis, mas depois a gente acaba encarando de maneira engraçada. Porque quando perdia esse ônibus, que era 9 da manhã e depois só 5 horas da tarde. Iam 2 ônibus só que iam para Indaiatuba, porque não tinha muito passageiro. Ele passava até por dentro do aeroporto de Viracopos. Enfim, quando perdia ele, eu tinha que pegar o Caprioli para Campinas. Aí eu descia no Trevo, meu amigo, eu era esbelto, porque eu tinha que correr, rapaz. E tinha que correr mesmo, porque se você fizesse corpo mole, você perdia o ônibus que era o outro Bonavita que saía lá de Campinas e ia para Indaiatuba, que você pegava na rodovia Santos Dumont. Então era uma pernada boa. E perna para Tá explicado o corpo então hoje, né? Porque hoje você vai tranquilo, já desce lá. Hoje eu vou mais tranquilo. Então, aí eu fiquei lá em Indaiatuba durante 1 ano quase, aí saí de lá, porque era muito corrido. Cara. Como é que era o seu programa lá? Era um programa que porque na época o locutor falava muito pouco, né? Falava muito pouco. Ele anunciava a primeira, desanunciava, não podia nem falar muito. Tinha né? até um pouco mais de liberdade lá, né? Porque ser uma rádio do interior, tal, assim. Aí eu até inventei um programa. Eu falei, o que você acha de fazer um programa de MPB meio-dia? Sempre gostei de música popular brasileira. Eu falei, eu acho que cabe na rádio, meio-dia. Chamava Canta Brasil. E era 1 hora de MPB, a gente pegava só as melhores, o pessoal gostou muito. Depois eu até ganhei um prêmio por causa disso aí, de enaltecer, né? A música brasileira e tal, lá até pela própria Câmara de Vereadores de Indaiatuba, foi um negócio bastante legal. Foi a minha primeira experiência. Com quantos anos, Rick? Com 17 para 18 anos. 17 Inclusive, anos. Na época, o pessoal tinha que lançar, não vai dar para registrar, a gente faz um contrato, porque com medo de ir para o quartel, né, tal, de servir o exército, aí você ficava 1 ano ali e tal, e a empresa era obrigada a te manter. Era uma coisa que todo mundo fazia de praxe e tal. E aí eu vim não servi o quartel, queria ser sargento, queria ser soldado, até não consegui entrar. Queria largar a rádio? Queria, eu tinha assim um bom contato com o pessoal dos militares, das Forças Armadas, e queria servir o quartel, não servi, fiquei meio frustrado. Depois tentei fazer o curso da ESA de sargento das armas, não consegui, ainda bem, tentei, mas queria ser Rambo, né? Mas não dá, né? Aí Deus me colocou, acho que no lugar certo aí, que é mais tranquilo, pelo menos. E de lá você foi para onde? Então, de lá eu vim para Jundiaí, porque daí a Rádio Notícias, que hoje é 105 FM, estava precisando de locutor, fiquei sabendo. Ainda no Jardim Tarumã? Nos altos
do Jardim Tarumã, Chácara Alvorada, né? Isso mesmo. E então, ali eu fiz um teste, passei, e fiquei lá uma boa temporada, lá 2 anos e pouco. Aí nesse meio tempo já dividi também com a Rádio Cidade, que na época era o Nacarato, né? O Gijo, o Antônio Carlos Nacarato. Uhum. Falou, ó, o pessoal da Rádio Cidade está precisando de gente lá para fazer o jornal de manhã, o Ação e Informação. Onde eu trabalhei também, noticioso lá. 15 anos só. Trabalhei com Cícero Henrique, Clarisvaldo de Fábio, Fernando Dias, que Deus o tenha em bom lugar, grande Fernando Dias. Entendeu? E aprendi muito com aquela moçada toda, né? E fiquei lá uma temporada. Aí troquei as duas pela Dumont FM, que pintou um convite. Não, vem pra cá, não sei o quê. Porque a Dumont na época estava assim, tendo um destaque muito grande e tal, né? Em rádio pop e tal. Aí troquei as duas, fiquei na Dumont, não fiquei muito tempo lá, não deu muito certo e tal, mas foi assim, uma experiência bacana, fiz muita amizade lá, né, com o pessoal todo. E se eu não me engano, acho que deve ter um prefixo ainda com a sua voz lá. O ZYD 898, na Rádio Santos Dumont FM. Eu acho que sim, acho que o prefixo é esse, me lembro muito bem. Então. Aí depois eu saí da Dumont e fiquei na 105 novamente, uma temporada. Aí começou a pintar o convite em São Paulo para fazer, rádio em São Paulo. Né? E daí passei por Rádio X, Rádio Manchete, FM. Rádio X. Rádio X que foi um projeto da Rádio Globo, né? Era Rádio Globo 90,5. Virou Rádio X, que era um projeto pop e tal, que eles queriam abranger mais coisas. Eu me lembro até que o próprio Eli Correio, acho que foi fazer um programa mais pop, né? Isso, o Eli Correio e o Paulo Lopes fizeram um programa mais... Que era a intenção deles dar uma... popularizado no FM, né? E trazer, de repente, o pessoal do AM, tentar fazer um lance de comunicador no FM, né? Não deu muito certo, tal, pelo andamento da coisa, né? Então, mas aí conheci muita gente bacana lá, entendeu? E depois eu fiz a Musical FM, que era uma rádio MPB, né? Manchete FM, como eu já disse. Nova FM Record também, que era 89,7, que na época a Igreja Universal comprou a TV Record e comprou o AM da Record. Eles não quiseram o FM. É verdade. Né? Então, 89,7, que era a Nova FM Record, que era uma rádio dance na época. Trabalhei com o Iraí Campos, Leandro Rezende, o próprio Banana, que hoje está que foi da Band e hoje é da Pan, Jovem Pan. E conheci muita gente legal, né? Então... E o rádio, a última emissora que você trabalhou, qual foi? A última emissora que eu trabalhei oficialmente foi a Rádio Emoção FM, que foi um projeto da Record, de pegar a rádio. Eles pegaram 92,1, que era a líder FM, né? Arrendaram e fizeram esse projeto de FM popular, de rádio popular e tal, que também ficou durante 2 anos e meio no ar, né? Mas aí eu não estava dando para conciliar a televisão com a rádio, aí eu acabei ficando só na TV Record mesmo. E algumas coisas eu gravava também na Rádio Record AM, que funcionava junto da televisão. Depois separou, né? Eles foram lá para Santo Amaro, região de Santo Amaro, em São Paulo. E eu fiquei só fazendo televisão. Conta algumas histórias engraçadas. Aí toda vez que a gente se encontra, eu tive a oportunidade de conversar com você no meu programa de rádio. E tem umas histórias engraçadas. Lembra de uma para o pessoal aí de casa? Então, tem muitas histórias. E quando me pergunta, assim, parece que ela some. Mas você me contou antes do programa, você me contou aquela do cemitério, lá do enterro. Então, em rádio, né, principalmente no AM, tinha aquele lance de nota de falecimento. É uma das coisas que é muito engraçado. E quando vai montar o cartucho, que na época era o cartucho, né? Fala, olha, cara antigo, o que é cartucho do pessoal não... Mas enfim, tem a cartucheira, que é como se fosse uma fita, né? Onde você coloca todas as vinhetas, os efeitos, até música mesmo é gravada em cada cartucho. É bom explicar, tinha vinhetinhas de 5 segundos, 10 segundos, aí eles usavam de 15 segundos para a vinheta, 30 segundos para o comercial, enfim. Então era um monte de cartucho, você ia colocando. Nossa, fazer a abertura de um programa era uma pilha de cartucho, tinha árvores giratórias de cartucho dos dois lados, era uma loucura. E aí tem o lance da nota de falecimento, e o cara que montava o cartucho, ele tinha que prestar atenção, gravei isso aqui e tal. A nota de falecimento tinha uma música mais atenuada, mais tranquila e tal, né? Que dava sempre um encerramento, que é tipo um sininho, alguma coisa com efeito sonoro. Porque dar uma nota de falecimento você não pode dar muito alegre, depois dá uma quebrada, você... Mesmo que você não goste do cara que morreu, né? Mesmo que você não goste do cara que morreu, não tem jeito. Eles têm que... E aí aconteceu o seguinte, o cara etiquetou errado, né? Montou e etiquetou errado. E aí o cara falou, deu a nota de falecimento, deu o nome do fulano lá, a hora que terminou, que era para dar o sininho e aquele efeito para passar para outra vinheta, mas entrou parabéns a você, né? Com a voz do Patinho. Parabéns pra... Nossa, o cara ficou mesmo... Aí pedimos desculpa, o cara tentou fazer. Fora isso, nos bastidores, o rádio é terrível. Você está dando uma nota lá, fazendo um informativo, e os caras fazendo palhaçada. Tinha uma época que pegaram, eu não vou falar rádio, porque não vou entregar a turma, né?
Mas a gente fazendo noticiário, os caras, o bombeiro, por exemplo, tem um extintor de incêndio. Ficou fácil de saber agora, só fez noticiário em uma. Não, mas era numa outra rádio, era numa FM. E aí o pessoal o bombeiro vencia o extintor de incêndio, o bombeiro recolhia para poder fazer a recarga e tal. E era aquele não era o de pó, era o de CO2 lá, né? Que é de CO2, fumaça gelada. Gás lá. carbônico. E aí o que aconteceu? O pessoal fazendo o noticiário sério e os caras, aquela bagunça, dando. Aí você conseguia ver, você vazava o som um pouco pelo aquário que você via, né? Pelo vidro, e aquela bagunça de fumaça e os caras tentando tirar a sua concentração, meio terrível, né? E você dando uma nota séria, você tem que manter a linha ali, é complicado. Então tá bom. Bom, tem muita coisa para falar ainda. No último bloco a gente vai falar da ida do Rick Ferreira para a TV, mas eu queria que o Fred encerrasse esse bloco aqui com música. O que você escolheu para a gente encerrar esse bloco, Fred? Vamos fazer Ela é Carioca? Vamos lá, fica à vontade. Jobim. Pa pa pararunda parunda parum pa pa pararunda parunda parará parará pa pa pararunda parunda parum pa pa pararunda parará parará parará. Ela é carioca, basta o jeitinho dela andar. Mas ninguém tem carinho assim para dar. Eu vejo na cor dos teus olhos as noites do rio ao luar. Vejo a mesma luz, vejo o mesmo céu, vejo o mesmo mar. Ela é meu amor, só me vê a mim que vive para encontrar na luz do seu olhar a paz que sonhei. Só sei que sou louco por ela e pra mim ela é linda demais. E além do mais, ela é carioca, ela é carioca. Papos, volta já. Seja sócio do Sindicato dos Plásticos de Jundiaí. Com uma pequena mensalidade, veja as vantagens para você e sua família. Um clube de campo completo, com uma grande estrutura para sua diversão e lazer. Colônia de férias na Praia Grande, dentistas e advogados. O Sindiplástico ainda tem convênio com faculdades e escolas técnicas. Saiba mais, acesse sindiplástico.com.br. Sindiplástico Jundiaí, um sindicato à frente do seu tempo. O Boulevard Beco Fino está sempre trazendo novidades para você. Pratos especiais de dar água na boca. Os melhores vinhos, carnes, peixes. A pizza que toda a família adora. No Boulevard Beco Fino tem o chopp tirado no capricho. Cervejas do mundo todo, chocolate e muita diversão. Boulevard Beco Fino, o cenário perfeito para os seus melhores momentos. Já estamos de volta a Altos Papos aqui com o Robson Marcelo pelo canal 25 da NET, recebendo hoje Rick Ferreira, locutor comercial de TV, locutor de rádio, enfim, radialista, né, que tem uma diferença aí, e o Fred Fevereiro, acompanhado do Sandro Oliveira na parte musical. Eu queria saber um pouquinho do Fred, a gente falou um pouquinho da infância dele, mas como é que foi o seu primeiro contato com música? Como é que foi isso? Com a música. Eu fui criado assim na igreja, né, com uma comunidade e tal. E normalmente, como quase todas as histórias e quase todos os músicos, você começa a pegar, né, a tocar na igreja, né? Isso lá no Santa Gertrudes mesmo? Isso, no Santa Gertrudes. É. E aí eu comecei a tocar num grupo e tal, e eu comecei a estudar, porque falei, quero estudar, né? E aí eu procurei alguns conservatórios de música, professores, comecei a estudar e comecei a estudar o contrabaixo elétrico. E
E aí tocava na igreja, daí logo eu já comecei a frequentar alguns barzinhos que o meu professor ia tocar, dava uma canja, aquela coisa toda. E foi mais ou menos na época que eu viajei, eu fui para fora. Para fora onde? Eu Conta fui isso aí, não deixa passar batido. Eu fui para a Europa. Ah. E lá eu estava fazendo outra coisa e tal, mas a música, como brasileiro, né, a música começa o pessoal lá, brasileiros, música, futebol, aquela coisa toda. E eu comecei a conhecer alguns músicos lá e comecei a tocar com eles. E, assim, não era minha profissão como músico, mas eu comecei a estudar também. E logo eu conheci alguns músicos renomados, músicos que estavam lá, que foram para lá com alguns artistas conhecidos e depois tiveram convites para ir para lá para dar aula, para tocar em alguns grupos por lá. E aí uns amigos me aconselharam, falaram, por que você não tenta fazer, né, um teste? Nessa época você estava querendo seguir uma profissão? Você foi para lá para estudar? Que foi? Eu sempre eu trabalhava, como eu falei para você, né, eu trabalhava numa multinacional aqui no Brasil, então sempre tive contato com pessoas de fora, né, e eu tinha um primo que morava lá e acabei indo para lá. E Nós estamos falando de onde? De Suíça. Suíça. Aí eu comecei a estudar contrabaixo elétrico. Comecei a estudar contrabaixo elétrico e logo já comecei a tocar, porque o músico, ele quer tocar, né? E comecei a tocar e com um trio aqui, uma orquestra ali, e daí eu vi que realmente o que eu queria fazer era realmente a música. E aí eu entrei na escola, no conservatório de música, lá na ESMA, em Lausanne, comecei a estudar contrabaixo elétrico. E daí eu comecei a tocar com uma cantora, tocar contrabaixo com uma cantora. E logo que eu comecei a tocar com ela, começou a aparecer a oportunidade também de cantar um pouco. Aí como eu já cantava na igreja e tocava violão um pouco, né? E comecei a... Quando eu vi, eu já estava trabalhando solo, desistindo, né? De trabalhar na multinacional. e fazendo música assim, profissionalmente, né? Que bacana, bacana. Uma bela história. Bem legal. Deixa eu voltar com o Rick Ferreira aqui. No primeiro bloco a gente falou um pouquinho da infância do Rick Ferreira, lá no Jardim Mufilholi. Falamos de rádio agora, de todas as rádios que ele passou. Vamos falar um pouquinho como é que foi o seu caminho para a TV. Hoje, para quem não sabe, o Rick Ferreira é locutor de chamadas da TV Record, né? Isso mesmo. Não só da TV Record, tem a Record News. Antes foi Record News e a Record Internacional também, né? Record Internacional. Através dos oferecimentos comerciais, que é a minha função principal dentro da TV Record, né? Todo programa tem um oferecimento comercial, quando você ouve lá, Jornal da Record, oferecimento, Caixa, não sei, toda essa voz é minha pelo Brasil todo, porque a Record, diferentemente de outras emissoras, ela padroniza... É unificado, né? Unifica, então, em todo o Brasil. Você pode ouvir ainda uma voz junto, depois a minha. Terminou, às vezes tem algum oferecimento local né? Que, de repente, apareceu assim de emergência e o pessoal acaba gravando, não dá tempo de mandar para São Paulo. Mas mesmo os locais, os oferecimentos locais, são gravados em São Paulo, na cabeça de rede. Que é você que faz? Que sou eu que faço. Como é que foi o convite? Então, para a televisão é o seguinte, eu digo que na minha carreira de rádio e televisão, como locutor, 2 Maurícios são os culpados, né? Um foi o Maurício Amar e para a televisão foi o Maurício Oliveira, que trabalha na 105 FM hoje. O Maurício trabalhava, que era locutor da Bandeirantes, e aí surgiu o convite para ir para a Globo, para a TV Globo em São Paulo. Aí ele falou, Rick, vamos lá, você vai fazer um teste e tal. Da mesma maneira que aconteceu no rádio, ele falou, você quer ir lá? O pessoal vai precisar trocar, porque eu vou sair. Aí tinha o Lawrence Schum, né, que era o outro locutor, mas ele vai dividir com você em princípio. Pode ser que ele fique no oferecimento, e aí entrou outro, o Michel Bulos, que também era locutor da Rádio Bandeirantes AM, e acabou ficando ele de oferecimento. E aí eu fui para lá da mesma forma. Fiz o teste, tinha eu mais 4 pessoas e acabei passando, né? E aí comecei a minha carreira como locutor em televisão, lá fazendo chamadas mesmo da programação, não fazia oferecimento. Então fiquei lá de 92 a 98, durante 6 anos, né? Aí tive a oportunidade também de fazer a Rádio Bandeirantes AM, e o meu grande sonho era trabalhar na Band FM. Mas como eu estava em outras emissoras de rádio, eu não consegui trabalhar na Band FM. Quer dizer, mesmo trabalhando na TV, você queria ir para o rádio? Eu queria fazer o rádio também, porque a gente fazia também, isso. Eu trabalhava no rádio e na televisão.
E aí até o Joca que era o coordenador, depois diretor artístico da Band FM. E depois por virou, 2 vezes ele me fez virou convite. empresário do Só Pra Contrariar. Só para contrariar. Ficou milionário. Entendeu? Então aí eu não consegui, devido a outros convites, a outros compromissos em outras emissoras de rádio, eu não consegui trabalhar na Band. Mas enfim, passou, né? E aí fiquei lá de 92 a 98, depois saí de lá, porque estava me dedicando ao mercado publicitário e rádio, não estava dando para fazer. Acabei saindo e fiquei 6 meses fora da televisão, aí pintou o convite na Record, que foi em 1999. E estou lá até hoje. 99? Vai completar 15 anos agora em junho desse ano. Como é que é isso para você? A diferença que é isso? Tem uma impostação diferente? Eu me lembro até que eu fui te visitar uma vez na Record e você estava fazendo uma chamada para o programa Legendários. E você falou, a locução aqui tem que ser um pouco diferente, tem que ser estilo que eu não me lembro quem era. O Jorge Ramos. Jorge Ramos, que é chamada de cinema, eu né? tenho uma certa facilidade de fazer imitação, né? Entendeu? Então, aí o pessoal acaba bem aproveitando lá com isso, aproveitando às vezes até um pouco demais. Mas, enfim. Faz uma imitação do Jorge Ramos, então. Então, o Jorge Ramos é aquele cara que quando você vai no cinema, é um show à parte. O trailer, você vai, o trailer que anuncia os próximos filmes que irão passar, né? Ele também é dublador, né? Sim. E dublou o Rei Leão. O Rei Leão. Que é o Esqueceram Scar, de Mim, ele era o pai do Macaulay Culkin. Isso, Então ele tem uma voz mais impostada, é um grave mais duro, assim, impostado, que a frase final é estreia sexta nos cinemas, né? Como é que ele fala? Deixa eu me lembrar de um dele aí. Da primeira vez foi no coração da floresta. Agora ele está no centro da cidade. Predador 2. É mais ou menos nessa linha. E o Legendários, eles estavam pedindo para fazer uma voz não tão parecida, porque para ficar meio caricato, porque senão também é uma sacanagem com o próprio Jorge Ramos. Claro. Aliás, o Jorge falou assim, pô... É um dos mais imitados, inclusive. É mais imitados. Ele falou numa entrevista, apareceu, inclusive, porque é difícil ele aparecer. Até tem um amigo meu que brinca e tenta imitar ele também e fala assim, que é o Vinícius lá da Record, que é o Mano Quietinho, que faz o Mano Quietinho. Que ele fala, você viu o Jorge falando que as pessoas pedem para ele imitar? Fala, não, eu não gosto de aparecer. Ele dá entrevista de costas, porque ele fala assim, eu não gosto de aparecer, porque de repente eu vou numa festa, a pessoa fala, imita aquela voz. Imitar não, fazer a voz que ele faz no cinema. Então ele não aparece muito por causa disso aí. Aí eu fiz mais ou menos a voz quase parecida com ele, que é impostado, né? Que você vê a chamada na Record, neste sábado, Legendários, não sei o quê, Marcos Mion faz isso, aquilo e tal. Então a voz é mais ou menos nesse padrão. Aí quando você, lógico, parte para uma chamada que é um drama, você tem que fazer a entonação da voz para que aquilo aconteça, mano, de comédia e assim sucessivamente, né? Mas chamada é um negócio interessante porque você pega muitos locutores renomados, que têm muito tempo de rádio, muito tempo de locução publicitária e tal. É diferente, e as pessoas às vezes não conseguem fazer, porque você vê, você tem que transformar aquilo, às vezes coisa de 15, 30 segundos, você tem que vender um filme, então você tem que dar vida a um texto Você fala uma frase, fica completamente diferente. E tem que estar lembrando também do que a imagem está mostrando, né? Então, é um setor específico da locução, que nem muita, assim, não tem muita gente que consegue fazer, é engraçado isso. É muito, muito difícil conciliar, né? Encaixar voz, emoção da voz e imagem, né? E isso de maneira rápida. A edição tem que mandar ajuda muito também, lógico, né? Mas é engraçado eu estar conversando com o Doni Elitieri, que é o outro locutor da Record lá. É muito difícil você encontrar as pessoas. Tem muitos locutores que vão e não conseguem fazer. É engraçado. Complicado. Agora, eu vou lembrar de uma coisa aqui, que o Rick ficou conhecido no Brasil inteiro por causa da voz dele, e todo mundo imitava isso, e as pessoas brincavam com isso na rua, e muita gente não sabe que é o Rick Ferreira, de Jundiaí, que fazia chamadas do 011 1406. Conta um pouquinho como é que foi isso. Isso aí é interessante. Durante 3 anos. Você lembra de uma? 3 anos. Meias Vivarina? Nossa, são as clássicas, né? Então vamos lá. Vivarina Model. Essa não. Outra vez. Porque aparecia o gatinho na perna, puxando o fio da meia. Apresentamos Vivarina Model, não sei o quê, né? Então, esse problema não vai mais acontecer. Era bem apelativo e era Não mande dinheiro agora, aí você ainda recebe. Ligue já para 011 1406 e peça, não sei o que e tal. Não mande dinheiro agora, tinha isso. Essa parte do texto era feita com um locutor antigo, porque eu fui substituir o Dinoel Santana, que era um locutor do Rio de Janeiro. Ele vinha do Rio de Janeiro para São Paulo para gravar todas as coisas lá do Grupo Imagem. Nessa época não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de gravar por internet, mandar via MP3, né? Tem gente que mora no sítio e manda pela internet, né? Você vê coisa incrível, né, cara?
Cara, faz controle da quantas mexericas eu vendi, tá no Excel. Não, e grava, aproveita, já grava o comercial e já manda lá. Em qualquer lugar que você tem a internet, você consegue fazer isso. E antigamente você não conseguia. O home studio, né? Para gravar uma coisa, eu mesmo na Record, no começo, que era acho que 2000 e pouco, hoje é muito fácil você comprar um equipamento. Na época, quando começou a internet, esse advento da internet, do MP3 para você gravar, era muito caro, não era todo mundo. A própria internet, hoje não tem uma internet rápida, banda larga. Era a internet de escada. Você ligava, e aí você ia tomar banho. Era uma época, você ia tomar banho, fazer um jantava café. Tal, e conectava. Falta 10% ainda, vamos um pouquinho. A sobremesa, dá um pedaço de pudim e tal. Era complicado. Então, o Dinoel Santana veio para São Paulo, ficou durante uma boa temporada, aí depois a produtora fez contato comigo e falou, os caras estão querendo uma voz para dividir com o Dinoel, que está muito puxado para ele vir e tal. Acabei, fiz o teste, passei e dividi depois de uma época também com o Dedé Gomes, que está hoje na Rádio Bandeirantes AM, o locutor Dedé Gomes. E passei, fiquei lá durante 3 anos fazendo isso aí. Então, e vendia de tudo, né? De tudo. E é engraçado que é um formato que eles copiaram dos Estados Unidos, da Espanha, os textos vinham em espanhol, cara, eles falam espanhol, já fala rápido. Então, foi assim um desafio, cara. Desafio para fazer. Você tinha um tempo para encaixar na imagem, né? Tipo, você tem, 40 segundos de locução, mas você tem que encaixar em 22. E não tinha também essas facilidades que hoje tem o Pro Tools, esses softwares de áudio que você pode editar, dar, né, aquele time stretch que fala que não dá para acelerar a voz para não ficar tão feio. Não, tinha que ser mesmo na raça, na boca, na raça mesmo ali, mas foi um desafio. E os produtos que até hoje perduram por aí, né? Que bacana. Bom, Rick, você sabe disso, sou seu fã há muito tempo, já gosto muito do seu trabalho. Para a gente que trabalha em rádio é gostoso a gente poder aprender. Para mim, sempre conversar com você é um aprendizado. Obrigado mesmo por aceitar o nosso convite. Espero que seja o primeiro de muitos. A gente vai ainda falar bastante sobre a sua carreira, mas agradeço por você estar aqui contando um pouquinho da sua história para o pessoal de casa. Eu que agradeço muito o seu convite, do Altos Papos, certo? E espero estar mais vezes aqui, a hora que você chamar, se você quiser, eu estou à disposição. O pessoal também, o Fred, Sandro, prazer estar com vocês. Prazer, aí. Nossa. Sensacional o trabalho de vocês, viu? Bacana. E agradecer também o Fred, que aceitou o nosso convite para fazer a nossa parte musical aqui. O Rick, você quer deixar algum contato? O pessoal quiser conhecer o seu trabalho, você tem algum contato ou não? Site não, estou ainda fazendo meu site, preparando aí. Então a gente corre tanto com a nossa profissão e às vezes esses detalhes a gente deixa meio ainda... Você está nas redes sociais ou não? Facebook? Engraçado, eu não consegui ainda entrar nessa onda de Facebook, Twitter e tal. Sou meio reservado, mas está na hora. Agora eu vou... A hora é agora. A hora é agora. Então tá bom. E Fred, eu estou recebendo aqui o CD do Fred. Fred, enquanto você fala, eu mostro o seu CD aqui. Quem quiser contratar o Fred, como é que faz? O telefone é o 011 9 7244 8401. Também queria deixar o do Sandro, que ele dá aula. Vamos lá, Sandro. Passa o seu contato aí, então. Meu contato é 98328-9185, meu telefone. Vai estar aí no GC. E esse CD aqui, onde que o pessoal Desde que encontra? o Samba é Samba, é um CD que eu gravei em 2000 lá na Suíça, com uns músicos que eu disse, né, que eu conheci lá, com grandes músicos. E onde o pessoal encontra esse CD? Tem comigo mesmo. A gente toca por aí, né, nos barzinhos. Você está tocando em Jundiaí aonde? Toca em Jundiaí. Em Jundiaí a gente toca no Vila, toca no Telhado Chopp do meu amigo. Na cachaçaria. Quando fala assim a gente até esquece todos os lugares, né? Mas a gente toca em Vinhedo, Jundiaí, por todos os lados. Obrigado por aceitar o nosso convite também. O que você preparou para a gente encerrar aí o nosso programa? Samba da Benção? Antes de encerrar, então, a gente sempre encerra com uma frase. Essa frase é minha também, está lá no Facebook. Essa e outras frases minhas você encontra no facebook.com/Robson Marcelo, tá certo? E essa eu escolhi que tem tudo a ver com a mensagem inicial. O idiota ganha a discussão aos gritos, o sábio com argumentos. Até a próxima, se Deus quiser. A gente encerra com Fred Fevereiro e Sandro Oliveira. Samba da Benção, Vinícius e Baden. A gente vai fazer uma versão em francês. Être heureux c'est plus ou moins ce que l'on cherche. J'aime bien chanter, rire et je n'empêche pas les gens qui sont bien d'être joyeux.
pourtant, s'il est une samba sans tristesse, c'est un vent qui ne donne pas l'ivresse. Un vent qui ne donne pas l'ivresse. Non, ça c'est pas le samba que je veux. Alors, faire un samba sans tristesse, c'est comme aimer une femme qui ne soit que belle. Ça sont les paroles de Vinícius de Moraes autour de cette chanson. Poète diplomate, et comme il a dit lui-même, le blanc le plus noir du Brésil. On m'a dit qu'elle venait.